Hoje estamos aqui com o Sr. Daniel na marmoraria Dr.LC. Agora iremos fazer algumas perguntas ao Sr. Daniel. O que inspirou o senhor a criar o seu negócio? O que me inspirou foi... Eu trabalho com marmoraria desde os 13 anos de idade. E, na verdade, por vários processos que nós passou com marmorarias, com patrões, enfim, marmoraria que foi embora, marmorarias que faliu. E isso nasceu uma luz para nós estarmos criando a nossa própria marmoraria, com a nossa própria característica, com o nosso próprio selo, Marmoraria Dr.LC, e tipo assim, é tudo sobre nós, é sobre a nossa marmoraria, sendo isso tudo nosso. Perfeito. Agora, como foi o início da sua trajetória empreendedora? O início foi praticamente no início da pandemia. Nós trabalhávamos numa marmoraria, eu e um amigo, com vários outros amigos, mas esse amigo em específico, e nós tínhamos uma boa ligação, uma boa troca de conversa, enfim. E aí foi onde essa empresa chegou a vir a falir, e as únicas coisas que sobraram dessa empresa foram as ferramentas, enfim. E eu tive a luz de pegar uma das máquinas, que era a serra corte, e a partir daí nós tivemos uma ideia de estar abrindo nossa própria marmoraria e estar seguindo em frente aí, sendo independente de patrão, e estar correndo atrás do nosso próprio objetivo, nosso próprio negócio. Quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou no começo? O principal desafio é você ser pequeno, você não ter nome. E tipo assim, até você ter uma cartela de cliente, até você ter te deixarem você entrar no mercado, até isso acontecer, existe uma dificuldade, porque você não tem nome, você não tem... ninguém te conhece. Então o que você tem que fazer? Você tem que correr atrás disso. É dificultoso, porque você tem que fazer apresentações, você tem que apresentar o seu trabalho, e nem sempre te permite você apresentar o seu trabalho. Porém, com a nossa trajetória aí, a gente conseguiu dar a volta por cima. Algumas pessoas acreditaram em nós, outras fecharam as portas, mas algumas acreditaram em nós, permitiu que nós mostrássemos o nosso trabalho, e hoje existe aí a nossa marca, que é a Marmoraria Dr.LC, e que hoje nós já temos um nome, já somos uma marca, e isso, tipo assim, fez da nossa carreira profissional um empreendedor também. E hoje nós temos a nossa própria marmoraria, e é isso, é o que fez, né, nós crescer. Foi muita gente dar oportunidade, algumas das pessoas abrir as portas e dar oportunidade para nós no negócio. E como o senhor lidou com a falta de recursos ou apoio no início? Olha, a falta de apoio e recurso no início não foi fácil. Porém, o que nos ajudou, porque nós somos em dois, sou eu, Daniel Rodrigues Leite, e o Luiz Carlos Graciliano. Nós somos sócios, e nós sempre tivemos o pensamento de que, pegando qualquer tipo de serviço, sendo ele grande ou pequeno, geralmente nós trabalhamos com 50% de entrada, 50% de finalização, e sempre a nossa apresentação se tudo der errado, eu e o Luiz Carlos, nós sabemos fazer tudo, desde o início até o fim, desde a medição até a colocação, todas as trajetórias de dentro de uma marmoraria, todas as profissões que existem dentro de uma marmoraria: colocador, acabador, serrador, medidor, enfim, todas essas profissões nós temos isso em nós. Então isso ajuda muito, porque a nossa apresentação se tudo der errado, e a gente tendo o material, que é a matéria-prima, eu e ele, nós fazemos o serviço, entregamos, e o cliente fica satisfeito. Então isso foi sempre um recurso que nós tivemos, que tipo assim, se tudo der errado, nós estamos aqui, nós vamos colocar a mão e nós não vamos deixar a coisa parar. Isso tem incentivado nós nos altos e nos baixos, e tem dado uma frequência para que nós mantenha firme no mercado. Quais as características ou habilidades pessoais que o senhor considera essencial para um empreendedor ter sucesso? Olha,
características mesmo para uma pessoa ter sucesso no negócio, primeiramente, confiar em Deus, acreditar que vai dar certo e com certeza ser um ótimo profissional e saber com o que está lidando, com quem vai lidar e quais vai ser as próximas etapas que vão vir, porque nós temos cliente de várias faixas etárias, cliente muito rico, cliente menos rico, cliente mais rígido, cliente paciente. Então quer dizer, você tem que saber lidar com todas essas etapas, e isso daí faz com que você cresce, que você seja reconhecido e que tipo assim, no decorrer de qualquer caminhada, você vai, cada dia que passa, vai pegando experiência para poder se manter no mercado, se manter firme. E a maior característica que você precisa de ter, além de confiar em Deus, é ser honesto, ser real, ser realista e não procurar trabalhar com clareza em todo e qualquer serviço que for fazer, sabendo que sempre o cliente tem e é prioridade. Qual foi o erro mais marcante da sua jornada e o que o senhor aprendeu com ele? O erro mais marcante da jornada é confiar em pessoas. O erro mais marcante é confiar em pessoas e aplicar tudo que você tem em pessoas. Eu acho que para poder você ter um negócio sólido, você precisa de confiar e acreditar em Deus e pedir para Ele força, saúde e acreditar em si mesmo. Falar, Deus está comigo, eu vou fazer e eu vou para cima, Deus vai me ajudar, Deus vai me dar saúde, enfim. E daí para frente ter disponibilidade, ser um cara bem honesto, sincero e não esquentar para o que está para vir. Simplesmente erguer a cabeça e seguir em frente, independente da situação, do que aconteça, você sempre seguir em frente. O senhor tem planos ou metas futuras para o seu empreendimento? Olha, um bom empreendedor, ele não é que ele tem que trabalhar com pouco, mas ele consegue trabalhar com pouco para poder crescer. E eu tenho metas para poder crescer no meu empreendimento. Essas metas, elas são etapas, não são etapas difíceis. Para quem entra no mercado e para quem está no mercado, é bom que saiba, e outros podem dizer que nós é um alto e baixo. O mercado, ele é oscilante, ele sobe e desce. Então, tipo assim, você faz caixa, você retira do caixa, você repõe caixa. O que é importante é você sempre saber que, tipo assim, você não pode tirar além do seu caixa, você não pode ir além do seu limite. Quando você começa a tirar de um outro trabalho, quando você começa a tirar de um outro cliente para poder cobrir um cliente que já passou por você, que já deixou tudo dele para você, dinheiro, enfim, cartão, e ele passou e você está tirando de outro cliente para cobrir aquilo, o seu negócio está indo muito errado. Então, o aprendizado qual que é? É saber que o mercado oscila e você tem que acompanhar ele. Se ele ficar alto, você tem que guardar. Se ele ficar baixo, você vai usar com cautela o seu caixa, e sempre sabendo que o mercado, ele é oscilante. Então você tem que trabalhar meio que tipo desconfiado. Não dá para poder você colocar uma regra tipo assim, ó, só vou crescer porque ninguém cresce, é degrau. Você sobe um degrau, anda um pouquinho, sobe outro degrau. Você nunca sobe de uma vez, e sempre se mantendo, porque é mais fácil cair do que se levantar. São ao desenvolvimento e bem-estar da sua equipe. O meu objetivo é que não só eu, mas os meus funcionários, o meu próprio sócio, nós cresça de uma forma que não seja uma forma ilícita, uma forma que seja honesta, e que, assim, não só eu tenha, né, adquira coisas, bens, mas eles também adquiram bens, coisas,
negócios. Eu acho que é interessante para o empreendedor ele não ter só empreendimento. É interessante ele ter uma, duas, três, se possível até 5 renda, ou quanto puder. Mas é muito importante ter mais renda. O meu sonho mesmo é crescer. Nosso projeto não é só ter uma DR.LC, uma marmoraria. Nós queremos ter filiais, enfim, crescer o negócio, expandir e abrir o mercado de trabalho e também dar trabalho, né? Abrir o espaço para quem quer trabalhar, fazendo disso mais vagas de trabalho e negócio para outras pessoas também. Como o senhor motiva e reconhece os funcionários por terem que ser multifuncionais e lidar com a carga de trabalho variada? Olha, na minha experiência profissional, eu entendo que, assim, eu comecei bem pequeno, hoje eu estou com 43 anos, estou 30 anos no mercado e, assim, eu entendo que eu possa até aprender dentro de uma empresa todas as profissões, mas eu só vou ser bom naquilo que eu me aplico mais. Então, tipo assim, não sou a favor de carga horária. Sim, sou a favor, já fiz muita hora extra, sou a favor de fazer uma hora extra, receber por ela. Em relação a funcionário fazer 3, 4 funções ao mesmo tempo, não sou a favor, eu sou a favor do funcionário fazer funções aonde ele vai se profissionalizar nela e ele vai ficar melhor, para que ele faça trabalho com segurança, tenha um desempenho melhor, ele vai me dar lucro e vai ser um ótimo profissional e vai ter na cartela do currículo dele uma boa indicação. Então, assim, eu não concordo sobre funcionário fazer 50, 60 coisas ao mesmo tempo, praticar 2, 3 funções ao mesmo tempo. Eu acho legal, tipo assim, ele se especializar em algo e manter aquilo. E se for preciso ele migrar para outra profissão, ele migre e mantenha aquilo, para que ele se profissionalize naquilo e o desempenho dele seja bem amplo e não fique só no tipo assim, eu sei mais ou menos isso, sei mais ou menos aquilo, que ele seja profissional na área em que ele estiver trabalhando. Como o senhor calcula o custo total de um funcionário, incluindo impostos, benefícios, e como o custo impacta diretamente a precificação dos seus produtos e serviços? Pergunta boa. Essa pergunta ela é uma pergunta muito importante, principalmente para a nossa área de negócio. O que acontece? Faz alguns anos já que o preço que é cobrado para você manipular o material, para poder você fabricar, fazer a fabricação das peças, enfim, pia, lavatório, ele faz muitos anos que ele não sobe. Porém, a matéria-prima, que no caso é chapa, os insumos, a cada pouco tempo eles sobem. E isso é um cálculo que fica difícil de você colocar, porque às vezes você faz um orçamento tipo robusto, coloca tudo, acabamento, colocação, carreto, enfim, e nota fiscal, que é o essencial. E quando você apresenta para o cliente, você tem que começar a fazer, ele pede o seu desconto, e quando você vai fazer esse desconto, na verdade você tem que enxugar, vai enxugando, vai enxugando. Quando você vê, a sua margem de lucro ela é bem pequena. E isso dá um impacto muito grande nos negócios, porque você tem uma concorrência. E existe a concorrência leal, que trabalha dentro das linhas, né? E existe a concorrência desleal, que trabalha fora das linhas, que são aqueles que, tipo assim, trabalham por diárias, que trabalham, apresenta uma coisa, entrega outra, outros que pegam os 50% do cliente e não faz o trabalho, entendeu? E essas pessoas dão um impacto muito grande para nós que estamos empreendendo, que temos local próprio de trabalho, CNPJ, trabalhamos com nota fiscal e tem um impacto muito grande. Um amigo me disse uma vez que existe uma mão misteriosa que rege isso.
É muito interessante dizer que é muito difícil você fazer uma conta que ela chegue a uma conclusão que, tipo assim, você está tendo muito lucro e que o orçamento é um orçamento que está te dando muito lucro. Não, na verdade, eu acredito nessa mão misteriosa, acredito que essa mão misteriosa também seja de Deus e que ajuda você se manter entre o alto e o baixo do mercado sem que você tenha prejuízo. Mas é muito difícil em relação à nota fiscal, porque nós pagamos muito imposto. É por isso que eu falei da pergunta, que é uma pergunta legal, porque é o seguinte, os nossos impostos, na verdade, eu pago mais imposto do que o que eu tenho de lucro. E tipo assim, pagando funcionário, pagando isso, pagando aquilo, o meu caixa ele fica com um valor que praticamente é um valor que, tipo assim, vamos dizer uma margem de 100% que eu peguei do dinheiro, esse caixa aí, eu consigo manter um caixa de, vamos se dizer, 10%. É um valor que, falando de valor alto, ele é muito bom. Mas se você falar em valor pequeno, é um valor muito pequeno, tamanho as cobranças que nós temos por fora, de imposto, nota fiscal, enfim, e tantas outras coisas que a gente tem que pagar para poder se manter no mercado. E como o senhor garante que a sua equipe está alinhada com a sua visão de futuro e todos se sintam parte do negócio? Na verdade, eu sempre tive comigo, quando funcionário, eu sempre fui um funcionário que gostei muito de trabalhar, fazer hora extra, e eu sempre tive uma visão de que eu tenho que trabalhar e ter o olho do cliente. E o que é isso, o olho do cliente? É deixar o cliente satisfeito. E hoje, como patrão, o meu olho é o olho do cliente, porque eu tenho que ver como enxergar como eles. Porém, os meus funcionários são selecionados. Eu sempre tive comigo que, tipo assim, funcionário bom tem que ganhar bem. Funcionário que ele é diferenciado, ele tem que ganhar diferente. E esses funcionários que eu tenho na minha equipe, eles são funcionários diferentes, são diferenciados. A maioria das vezes eu prefiro pegar uma pessoa crua e modelar ele da forma do meu trabalho, para poder ele trabalhar como eu trabalho, vou formar ele da forma que eu sei trabalhar, e com certeza ele crescendo, ele vai ter também vai ser bonificado com o salário que ele merece, da forma que ele merece, sabendo que ele vai ficar contente com o trabalho e eu vou ficar contente com o trabalho dele. Ele vai ficar contente com o salário que ele recebe e eu contente com o salário dele. Então isso quer dizer, os meus funcionários são selecionados e todos eles ganham o merecido pelo que faz e que fazem bem, com qualidade, são selecionados. O funcionário bom, ele precisa de ganhar bem, e essa é a visão que eu tenho. E tendo essa visão, eu tenho certeza que eu crescendo, eles vão crescer junto e a minha empresa vai crescer junto. Em momentos de crise financeira ou queda de vendas, qual é o seu plano de ação para proteger a folha de pagamentos e evitar demissões? Olha, eu já passei por processo de... na verdade, crise, né? Uma crise muito forte, que até nós estamos sobrevivendo ela. Mas assim, é bem interessante que quando você tem uma firma que os teus clientes querem qualidade e você tem funcionários que têm qualidade, é muito difícil você chegar para um e falar, olha, eu vou te desligar da empresa. Então, para mim, em algumas situações foi difícil, eu precisei de fazer isso, porque eu não consegui manter eles dentro do meu padrão que estava vivendo, mas hoje, assim, nós já estamos, né, equilibrados, outros já voltaram a trabalhar com nós, mas nessa situação, eu lutei muito para que isso não acontecesse. Nós mantemos a empresa aí por pelo menos 2 anos em uma crise muito feia, onde teve época que não entrou R$ 1 no mês de serviço, mas nós mantemos isso, nós corremos atrás e mantivemos, na verdade, a empresa funcionando, os funcionários recebendo. E a crise é uma coisa que, tipo assim, ela afeta a todos, e é patrão pagando patrão. Se eu não recebo, eu não consigo pagar.
Entendeu? E se o meu funcionário não recebe, ele não consegue pagar a dívida dele também. Então, na situação de crise, a gente vai segurando, porque a gente sempre acredita que vai acontecer, que alguma coisa vai acontecer de bom para poder nós manter o fluxo de negócio e continuar. Porém, numa situação de crise onde não tem mais jeito, a melhor situação é você chegar no funcionário, conversar com o funcionário e falar, olha, eu te mantive até aqui, eu não queria, não é legal, mas não é por causa do seu desempenho do seu trabalho, mas simplesmente por causa do mercado que está ruim, eu vou ter que desligar porque é melhor eu ser assim com você hoje do que ficar te devendo e você dever outras pessoas por minha culpa. Mas nunca é legal mandar o funcionário embora e nunca é legal em meia crise você ter que chegar para alguém e falar que ele vai ser desligado da empresa. Muito obrigado, seu Daniel, por responder as nossas perguntas. Tenha uma ótima tarde. A seu dispor.